E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Oh, santo és o Senhor. Bendito, santo, seja o teu nome, ó Pai. Mais um dia que eu estou, Senhor, diante da tua presença, para adorá-lo, engrandecê-lo, exaltar o teu nome santo. Santo, santo, santo. Bendito és tu, ó Deus, que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Aqui, ó Deus, mais um momento na tua presença, eu quero consagrar a minha vida, o meu viver, a vida de cada ouvinte, de cada membro deste canal Coração Ensinável, consagrá-los a Ti, Senhor, interceder em favor da vida de cada um, em suas causas, em suas necessidades. Vem, ó Santo de Israel, com solução, com providência, com a tua graça e o teu favor na vida de todos nós. Receba, Pai, este momento em que eu estou aqui para mais um dia ler mais um capítulo da tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, por estar conosco, nos ensinando e nos conduzindo, nos iluminando para compreender e avançar. Amém. Graça e paz a todos os ouvintes deste canal Coração Ensinável. Não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar esta mensagem para que este canal cresça e você seja assim um contribuinte para o crescimento da obra de Deus aqui nesta terra, amém? E hoje, meus queridos, nós vamos dar continuidade na leitura da Palavra Santa de Deus. Estamos aí iniciando, né, aqui a leitura das cartas e nós vamos começar lendo a carta aos Romanos, como eu, né, comentei anteriormente a vocês. E eu quero ler aqui hoje de uma forma completa, que para o áudio, o vídeo não ficar muito grande, o anterior eu comecei, mas hoje nós vamos concluir para a glória de Deus, onde a carta aos Romanos, no capítulo 1, diz o seguinte, no versículo 1, endereço e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através dos seus profetas nas Santas Escrituras. Esse Evangelho se refere ao Filho dele, que, como homem, foi descendente de Davi, e segundo o Espírito Santo foi constituído Filho de Deus com poder, através da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Através de Jesus, recebemos a graça de ser apóstolo, a fim de conduzir todos os povos pagãos à obediência da fé, para a glória do seu nome. Entre eles estão também vocês, chamados por Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma e que são amados por Deus e chamados à santidade. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo
estejam com vocês. Versículo 8. Compartilhar a fé. Antes de tudo, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por causa de vocês, pois a fama da fé que vocês têm se espalhou pelo mundo inteiro. Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho do seu Filho, é testemunha de que, sem cessar, me lembro de vocês. E nas minhas orações, peço sempre que, por vontade de Deus, eu tenha ocasião de poder visitá-los. De fato, tenho muita vontade de vê-los, a fim de lhes comunicar algum dom espiritual para fortalecê-los, ou melhor, para ser reconfortado com vocês e entre vocês, através da fé que eu e vocês temos em comum. Por outro lado, irmãos, quero que vocês saibam que muitas vezes pensei em visitá-los, mas até agora fui impedido de ir. Esperava recolher algum fruto entre vocês, como entre outras nações. Estou em dívida com gregos e bárbaros, com sábios e ignorantes. Desse modo, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também para vocês que estão em Roma. Versículo 16. O Evangelho é força de Deus que salva. O tema geral. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. De fato, o Evangelho, a justiça, se revela única e exclusivamente através da fé, conforme diz a Escritura: o justo vive pela fé. Versículo 18. A condição dos pagãos. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade. Pois aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado aos homens, e foi o próprio Deus quem o manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência nas obras que ele realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa, porque, embora conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios, e sua mente ficou obscurecida. Pretendendo ser sábios, tornaram-se tolos, trocando a glória do Deus imortal por estátuas de homens mortal, de pássaros, animais e répteis. Foi por isso que Deus os entregou, conforme os desejos do coração deles, a impureza com que desonram seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar
do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Os homens fizeram o mesmo. Deixaram a relação natural com a mulher e arderam de paixão uns com os outros, cometendo atos torpes entre si, recebendo dessa maneira em si próprio a paga pela sua aberração. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Por isso, Deus os abandonou ao sabor de uma mente incapaz de julgar. Desse modo, eles fazem o que não deveriam fazer. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, homicídio, rixas, fraudes e malvadezas. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, gente sem coração e sem misericórdia. E apesar de conhecerem o julgamento de Deus, que considera digno de morte quem pratica tais coisas, eles não só as cometem, mas também aprovam quem se comporta assim. Uau! Esta, meus queridos, é a primeira leitura da carta aos Romanos, do capítulo 1. Amém? E fazendo aqui a meditação desta primeira leitura aos Romanos, aqui do versículo 1 ao 7, nós observamos, embora eu fiz esse mesmo, comentário, raciocínio na leitura anterior, mas hoje eu estou fazendo uma leitura completa. Aqui nós estamos compreendendo, do capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que Paulo ainda não conhece os cristãos de Roma. Então, por isso, apresenta-se com todos os seus títulos. E quais são os títulos de Paulo? Ele é servo, ele é apóstolo e escolhido. Sua missão é anunciar o evangelho, que quer dizer anunciar a boa notícia que Deus revela ao mundo, enviando Jesus Cristo para libertar todos os homens e instaurar o seu reino. Amém? O centro desse evangelho é, portanto, a pessoa de Jesus na sua vida terrena e morte e ressurreição, que o constituem Senhor do mundo e da história. A originalidade da missão de Paulo é exatamente conduzir os pagãos à obediência da fé, ou seja, a uma submissão livre que os faz viver de acordo com a vontade de Deus, manifestada em Jesus Cristo. Amém, meus queridos? E nós lemos aqui também do versículo 8 ao 15, quando Paulo, o que está escrevendo a carta aos Romanos, ele menciona a compartilhar a fé, O que Paulo quer nos ensinar aqui?
na verdade, a intenção de Paulo é ir a Roma para trocar ideias, né, e experiências sobre o Evangelho, compartilhando assim a fé comum com os irmãos cristãos que viviam em Roma. Essa era a intenção de Paulo, ir a Roma para trocar ideias e experiências sobre o Evangelho, compartilhando assim a fé em comum. Então, ele deseja também recolher algum fruto. O que isso quer dizer? Né? Talvez fazer uma coleta em favor dos cristãos que estavam necessitados em Jerusalém, né? Conforme foi mencionado aqui nos versículos 15 ao 26. Então, ele também faz esta intenção, né? Desejo também recolher algum fruto, que é talvez uma coleta em favor dos cristãos que estavam passando necessidades em Jerusalém. Lemos também aqui, amados, o Evangelho, né, que ele menciona. O Evangelho é força de Deus que salva. Ele traz isso aqui como um tema geral, né? Quando ele diz: não me envergonho do Evangelho, pois ele é força de Deus para a salvação de todos aqueles que acreditam, né? Aí ele ainda menciona do judeu em primeiro lugar, mas também do grego, ou seja, que a intenção do Senhor é que todos sejam salvos. E é muito interessante quando ele diz: não me envergonho do Evangelho, pois ele é força de Deus para a salvação de todos aqueles que acreditam. Então, amados, meditando nesses versículos do 16 em diante, Paulo, ele está aqui, então, anunciando o tema central da carta, que será desenvolvido, né, até lá os capítulos 8 que eu vou estar lendo para nossa edificação, entendimento e crescimento para a glória de Deus. Mas aqui nesses versículos em diante, Paulo, ele anuncia o tema central da carta, né, que vai ser desenvolvido e que constitui também o resumo de toda a sua pregação. E qual é o resumo, então, de toda a pregação de Paulo? É o Evangelho. O Evangelho é a força de Deus que salva. Condição única para isso é o homem entregar-se a Deus mediante a fé. Paulo nos ensina que o homem não tem outro meio para se libertar da condição de pecador. E ele explica, né, que nem a lei de Moisés, nem ritos, nem sistemas filosóficos, nem poderes, né, cósmico ou humano, nada disso leva o homem a ter salvação. Paulo, o tema central do Evangelho aqui, né, o que constitui o resumo de toda a pregação, de todo o ensinamento de Paulo é isso, né, que a condição única para isso é o homem entregar-se a Deus mediante a fé, pois o homem não tem nenhum outro meio para se libertar da condição de pecador. Não existe lei de Moisés, não existe ritos, não existe sistemas filosóficos, não existe poderes cósmicos ou humanos nenhum. Só a fé, só entregar-se a Deus mediante a fé. Amém? Ele nos ensina aqui que a fé, porém, não é uma atitude passiva, é a certeza firme e contínua de que o projeto de Deus se realizou em Jesus Cristo
e continua realizando-se no meio dos homens. Amém? Para Paulo, a fé leva o fiel a viver uma nova dinâmica de vida. O homem deixa de ser receptor passivo e se torna, junto com Deus, agente ativo de salvação dentro da história. Amém, queridos? É lindo a palavra de Deus. Eu amo meditar a palavra de Deus porque nós temos a oportunidade de avançar. Não existe outro caminho fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema central. Tudo começa nele, tudo termina nele. E ainda, amados, para concluir, nós podemos meditar aqui do versículo 18 ao 32, que Paulo, ele está fazendo aqui uma análise, né? Paulo, ele analisa o sistema de vida dos pagãos, né? Aqui desde o versículo 18 ao 32, quando ele está fazendo essa análise dos pagãos. Quando ele diz, né, que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade. E aí ele acrescenta no versículo 19 aqui, né? Pois aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado aos homens, e foi o próprio Deus quem o manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e a sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência nas obras que ele realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa, né? Porque, embora conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios e sua mente ficou obscurecida. E por aí a leitura seguiu, como você pode perceber. O que Paulo nos ensina nesses versículos aqui, amados, é essa análise, né? É uma análise ao sistema de vida dos pagãos, né? Deus manifesta a todos os homens. Estes, porém, se tornam cegos e surdos para viverem de acordo com os seus próprios instintos egoístas, com as suas próprias vontades, com seus próprios desejos. E Paulo, ele não usa meio termos, ele fala abertamente, né? Ele diz abertamente o que os homens fazem, abandonam o ensinamento, abandonam a inteligência, né, que Deus manifesta para todos, para que ninguém tenha desculpa de não o seguir, mas eles se tornam cegos e surdos para viverem de acordo com os seus próprios instintos egoístas. E vivendo dessa forma, Paulo diz que o homem que prefere viver nessa iniquidade, nessa situação absurda, eles estão sufocando a verdade com a injustiça, conforme foi lido lá dos versículos 18 ao 20, quando ele manifestou na carta. Amém? Então, amados, aqui nós compreendemos, através de Paulo, que o alicerce de uma sociedade pagã era a idolatria. O alicerce de uma sociedade pagã é a idolatria. A absolutização de coisas, né? As pessoas dão muita importância a coisas, a pessoas.
e valores representados ali no dinheiro, no poder, nas ideias, colocando-os no lugar do Deus verdadeiro. Tem pessoas que acreditam mais no seu poder aquisitivo do que no poder de Deus. Tira o Senhor do centro e coloca aquilo que eles acreditam. E muitas vezes, como Paulo aqui está nos ensinando, que o alicerce de uma sociedade pagã é a idolatria, porque eles absolutizam-se de coisas, de pessoas, de valores, como, por exemplo, o dinheiro, o poder, ideias, colocando-os no lugar do nosso Deus verdadeiro, né? Como foi mencionado nos versículos 21, 23 e 25, como eu li, né? Porque aqui quando diz, porque embora conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios e sua mente ficou obscurecida, né? Pretendendo ser sábios, tornaram-se tolos, trocando a glória do Deus imortal por estátuas de homem mortal, de pássaros, animais e répteis. Foi por isso que Deus os entregou, conforme os desejos do coração deles, a impureza com que desonram seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criaturas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Tá vendo aqui o que Paulo nos ensina? Que a idolatria gera a perversão das relações pessoais, né? Como foi mencionado nos versículos 24, quando Paulo diz que foi por isso que Deus os entregou conforme os desejos do coração deles. A impureza com que desonram os seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criaturas em lugar do Criador. E é bendito para sempre. Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Os homens fizeram o mesmo, deixaram a relação natural com a mulher e arderam de paixões uns com os outros, cometendo atos torpes entre si, recebendo dessa maneira em si próprio a paga pela sua aberração. É coisas terríveis e tristes, né? E a leitura continua, que eu não preciso ler, né? Porque vocês ouviram até lá no versículo 31. Então, amados, como foi dito que os homens, eles desprezam o conhecimento de Deus. Então, é por isso que Deus os abandonou ao sabor de uma mente incapaz de julgar, né? Paulo diz que desse modo eles fazem o que não deveriam fazer, estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, de avidez, malícias, inveja, homicídio, rixas, fraudes, malvadezas, são difamadores, caluniadores, são inimigos de Deus, são insolentes, são soberbos, fanfarrões, engenhosos do mal, rebeldes. Então, são tudo isso se é encontrado nesta sociedade idólatra. A injustiça se transforma em bem, a mentira ocupa o lugar da verdade e o erro é louvado como virtude. É triste, é terrível
esta verdade, como Paulo finaliza, né, dizendo: e apesar de conhecerem o julgamento de Deus, que considera digno de morte quem pratica tais coisas, eles não só as cometem, mas também aprovam quem se comportam assim. Que o Senhor nos livre dessas características, e é por isso, amados, que eu creio que esta palavra da sagrada, ela é tão importante para nossa edificação, para nossa vida espiritual, e venha nos alertar, porque às vezes o mundo está aí nos mostrando tantas coisas que têm se tornado tão comum. As pessoas falam: mas é assim mesmo, o mundo está diferente. E a gente às vezes vai se deixando levar pelas coisas que acha que é assim mesmo, e não percebe que vamos nos contaminando. Então, a minha oração é que Deus nos livre dessas situações, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que o Espírito Santo esteja, né, nos advertindo o tempo todo a sermos vigilantes, cautelosos, zelosos com esse ensinamento, que nós venhamos ter um espírito sensível para ouvir e orar para nos afastar do mal, resistir às tentações, para que nós não venhamos ser como estes, né, que estão com os olhos cegos, os ouvidos tampados, que essas características não venham fazer parte das nossas vidas. Amém, meus queridos? Esta é uma leitura muito forte e que nos faz refletir, né? O que eu estou fazendo da minha vida? As minhas atitudes estão fazendo com que eu me aproxime ou eu me afaste do meu Deus? O que eu ajo hoje, o que eu penso, o que eu faço, condiz com aquilo que o Senhor quer para mim ou condiz com o que me faz bem, o que me dá prazer? Que o Espírito Santo venha tocar nos nossos corações e que o Senhor venha nos dar força, sabedoria, inteligência espiritual, para que nós possamos nos aproximar mais ainda de Deus. Amém? Que o seu coração ensinável esteja aberto para acolher esse ensinamento que a própria palavra de Deus está nos ensinando através das Escrituras. Eu aqui estou apenas lendo, né? Lendo cada capítulo por dia, porque eu creio que estas palavras ela têm poder de transformar, de nos fortalecer, de nos ensinar, de abrir os nossos olhos para percebermos aquilo que é e o que não é de Deus. E o Espírito Santo é aquele que nos conduzirá para fazer a vontade do Pai. Amém, queridos? Que nós já somos mais do que vencedores em todas estas tentações. Querido Deus, Pai de bondade, de amor, aqui eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade. Continua, Senhor, nos conduzindo, nos levando ao entendimento da Tua Santa Escritura. Aqui, meu Deus, eu te louvo e te agradeço por cada vida que estão aqui, Senhor, honrando, ouvindo a Tua Palavra, e que o Senhor faça com que estas leituras possam chegar a mais pessoas, que assim seja edificados para a honra e glória do Teu nome. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.